oração e das orações de vocês. Vocês podem sentir orgulho, não orgulho mórbido, né? Mas um orgulho santo pelo que Deus está fazendo. Isso é o dinheiro de vocês que está levando o Evangelho. Se não fosse o dinheiro de vocês, nós não teríamos comprado todos esses equipamentos. E durante a pandemia não tínhamos ficado sozinhos em Fortaleza enquanto todas as igrejas fecharam. Nós ficamos no altar do Senhor pregando a palavra de Deus. São vocês que estão ganhando essas vidas para Jesus. O galardão também está sendo preparado para vocês. E esta mensagem é para vocês que estão aqui e para aqueles que estão aí distante, em todos os lugares desta terra nos ouvindo. Diretamente aqui do nosso lindo santuário Canaã, sede nacional do Ministério Canaã. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: não há salvação, não há salvação, não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu, abaixo do céu, abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus, para que por causa do nome de Jesus, todo joelho vai ter que se dobrar, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra. E toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Podeis assentar com atenção para a palavra que o Senhor tem reservada para nós hoje à noite. Em nome de Jesus. Todos atentos. Nós temos lido alguns versículos em dois livros do Novo Testamento. Primeiro, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por um médico chamado Lucas. E outro, o livro de Filipenses, escrito por aquele que Lucas registrou a sua conversão, Saulo de Tarso, transformado em Paulo de Tarso. Atos, que é escrito por este médico espetacular e que de forma cirúrgica e de forma bem detalhada, provavelmente no ano 62 depois de Cristo, quando Paulo estava praticamente preso ou saindo da prisão, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história da igreja. Para o estudante da Bíblia, sabe que o livro de Atos não foi concluído. Nós somos a extensão do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja continua na terra. Mas o livro começa a relatar a missão da igreja, que em sua essência tem em seu conteúdo a pregação da palavra. Esta igreja é o receptáculo da palavra de Deus e tem por finalidade reeducar espiritualmente o homem caído lá no Éden, passado por todos os processos de recuperação espiritual, e nenhum dos processos teve eficácia. Foi necessário o Cordeiro de Deus, Cristo, ser enviado ao mundo para, através dele, o homem fosse salvo. Mas precisava de uma instituição na terra para proclamar, para anunciar, para mostrar, ensinar detalhadamente a lei espiritual aos homens. E a igreja recebe esta chancela de reeducar este homem, se esforçar, lutar para trazer este homem de volta à relação
Criador, criatura. Já Filipenses é a alma de Paulo. Não é uma carta teológica, uma carta pastoral, uma tese teológica, mas é uma carta pessoal. É Paulo tendo a necessidade de falar para a igreja em Filipos o valor da conversão. E de forma até extravagante e extraordinária, ele mostra àquela igreja quem ele era e quem ele é hoje, dizia Paulo. Um homem cheio de paz, de segurança, de felicidade, simplesmente porque conheceu o Senhor, simplesmente por ter sido salvo. E ele compartilha com os cristãos de Filipos como é radiante adorar ao Senhor, como é extraordinário servir ao Senhor, como é magnificente louvar ao Senhor. Na epístola, o apóstolo traz o conceito de alegria por ser salvo. Alegria é uma força gerada por um sentimento das nossas emoções, por algo novo que nós descobrimos, por um episódio que ocorre na nossa vida, a chegada de um filho, o diploma de um curso concluído, um bem que tanto ansiava e adquire. É esta alegria que Paulo está dizendo que não pode se comparar com tudo que ele conhecia, com tudo que ele descobriu, que ele aprendeu, que ele estudou. Ele coloca a alegria da salvação acima de qualquer coisa dentro do planeta Terra. E é esta alegria que Paulo está dizendo que deva fazer parte da nossa vida. Independente das adversidades que todos nós na terra temos que enfrentar, a alegria da salvação não pode ser atacada, não pode ser diluída, destruída. E Paulo ensina que por ser salvo, a alegria que toma de conta dele advém da fonte de todo poder, da fonte de toda segurança, chamada Cristo Jesus. Esse Cristo que Paulo aprende com Lucas, que é um nome acima de qualquer nome que se nomeie na terra. Por que Paulo está falando isto? Porque a ideia dos homens é de grandeza. Quando Babel é inaugurada, a finalidade era sobrepor-se a Deus. Foi obrigado Deus humilhar os homens, confundindo as línguas. Observe que nós damos cargo aos homens, até mesmo dentro da igreja evangélica, nós temos essa vaidade boba, pequena, de posição. A visibilidade, a posição, o pódio, o status, faz parte da alma vazia do homem. Pela teologia, quanto mais o homem sabe, menor ele é. Pela filosofia, quanto menos o homem sabe, maior ele quer ser. O cristianismo é um contraponto a tudo que o homem inaugura e a tudo que o homem produz. Porque as coisas que o homem inaugura, que o homem produz, são fumaças que asfixia a alma humana. Mas aquilo que Cristo cria, aquilo que Cristo dita, aquilo que Cristo normatiza, é eterno. Pode ser invisível, mas é eterno. Não é passageiro, é absoluto. E Paulo está falando isto. E ele ensina que os sintomas geradores de adversidades produzidos por este caos, por este cosmos, por este mundo que está aí, devam ser confrontados pela salvação que nós temos recebido de Cristo. Nós estamos num momento crítico da humanidade, principalmente no Brasil, que as nossas ideias e os nossos saberes são construídos pela imprensa, pela mídia, por eruditos, entre aspas, por homens que se dizem eruditos, entendidos, cientistas, filósofos. Mas essa mesma mídia, esta mesma imprensa não mostra eles morrendo à míngua. A imprensa mostra todos os atores e todas as atrizes sorrindo,
Mas eu desafio aqui a todos os brasileiros, se vocês já viram a televisão mostrar algum ator e alguma atriz em depressão. A mídia, a imprensa mostra os carnavais, os coloridos. Mas a mesma imprensa não mostra o resultado dos carnavais nos hospitais, nas clínicas de recuperação, nos consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos. Assim é Satanás, ele só mostra o colorido e depois o preto e branco. O Senhor não, o Senhor é honesto. Ele afirmou de forma categórica: o meu caminho é estreito, a porta também. Mas eu garanto para você que se você chegar a conseguir trilhar esse caminho estreito e a porta apertada, você chega do outro lado e encontra lá uma largura extraordinária. Glorificado seja o Senhor para sempre. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses 4:13. Nele eu posso todas as coisas. Paulo é um homem provado. Paulo é um homem marcado pelo sofrimento. Nenhuma das nossas lutas que hoje à noite nós estamos com ela na tiracolo se faz parecer com as guerras e as lutas que Paulo enfrentou. O problema é que nós estamos falhando em não conhecer o Senhor, nem a sua história, nem a sua vida. 40 bilhões de homens já passaram nesta terra, de seres humanos. Nenhum deles viveram um paraíso na terra. Todos tiveram seus sofrimentos. A Bíblia relata a história de alguns. E aqueles que a Bíblia reservou para elencar os seus fatos e os seus eventos, a gente observa que nenhum foi derrotado. Não é à toa que Isaías profetiza dizendo que aqueles que Deus escolheu para si têm capacidade de enfrentar as águas turvas, capacidade de encarar o calor do fogo, condições de encarar uma jaula com leões. E o Senhor diz para eles: não temais, estarei convosco. É isto que está mexendo com esta nação. Se eu fosse fazer hoje um relato histórico, político e histórico do que está acontecendo nesse país, talvez eu frustraria até mesmo alguns evangélicos aqui. Mas eu estou a observar o Brasil nesses últimos 2 anos. De 3 anos para trás, nós estávamos numa crise de grãos neste país de forma terrível. O problema é que nós estamos tão envolvidos com o entretenimento, que é uma máquina diabólica para a gente esquecer o espiritual, que a gente não se atenta para o que está acontecendo. Nesse momento em que vos falo, há guerras em todos os cantos. Está faltando gás em muitas partes da Europa. Alimento já está faltando em algumas partes da Europa. O mundo todo se apavora. Hoje pela manhã eu assisti o Globo Rural, porque eu gosto das coisas da terra. E eu vibrando, preparando o sermão em meu ouvido no Globo Rural, e eu vibrando, logo aonde? O Globo Rural. Sendo obrigado a dizer que não se sabe mais onde colocar tanto grão. A safra que está em nosso país. Negócio extraordinário. Crescimento em todas as áreas. Já chegamos ao 2º lugar em produção de carne bovina para o mundo. Estou falando é para dentro, não, do país para fora. Os portos todos cheios. Os agricultores sem saber o que fazer. Plantam um pequeno roçado e o roçado representa quase que uma fazenda de 1.200, 1.000 hectares. Negócio fora de série. No ano passado, por essa época, exatamente hoje, dia 17 de julho do ano passado, o nosso Castanhão tinha 7% de volume d'água, só lama.
Os peixes já tinham morrido, vocês sabem disso, procura da imprensa. Os peixes estavam mortos, falta de oxigênio. Nós já estamos no dia 17 de julho de 2022, daqui a 5 meses começa a chover de novo. O Castanhão está quase cheio, não está diminuindo como diminuía, está apenas diminuindo 4, 5 centímetros nos últimos dias. As próximas chuvas fará sangrá-lo. E o mais espetacular, eu tenho 63 anos de idade, eu nunca tinha visto o inverno chegar até o mês de julho. Deus está querendo falar com esta igreja, Deus está querendo falar com esta nação. Não é possível que nos altares das nossas igrejas brasileiras nós pregamos bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e a gente não veja o que Deus está a fazer. Deus vai nos trazer um tempo de grande fartura e de grande mover do seu Espírito nesta nação. Aleluia, glorificado seja o Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Deus vai visitar as crianças, Deus vai visitar os pais, Deus vai visitar os jovens, Deus vai visitar os coristas, Deus vai visitar os altares, Deus vai visitar a sua nação nesse país. Esteja preparado, porque você vai ver coisa extraordinária. Você que há 10 anos está na igreja e não aprendeu a dar glória a Deus, se prepare para você rolar no chão com a glória e a graça do Senhor sendo derramada sobre a sua vida. Glorifica, aplaude, glorificando ao Senhor. É isso que o apóstolo São Paulo estava a dizer. O apóstolo mostra que no mundo espiritual o ser humano precisa rever seus conceitos, precisa entender que somente Cristo tem o poder, a chancela e a autoridade para salvar. É isso que Lucas fala em Atos 4:12. Por favor, põe de novo para a gente decorar, aprender e fixar no coração. Não há salvação em nenhum outro. Salvação não é só o quesito espiritual. Etimologicamente a palavra significa escapar da corrupção que há no mundo. Qual é a corrupção que há no mundo que destrói a espiritualidade? A inversão de valores, a destruição da família, a destruição da espiritualidade, as guerras espirituais com a cultura nova, o desejo de Satanás de abolir a igreja, abolir os símbolos da igreja. Nós estamos assistindo isso no Brasil. Eu tenho dito aqui incansável vezes e também no programa de rádio: padres, pregue a palavra. Se os padres resolverem pregar a palavra como a Bíblia determina e os pastores pregam, não dá para ninguém esta nação. Não dá para ninguém. Nós precisamos tirar a mentira do coração das pessoas. Nós precisamos colocar no coração das pessoas o amor verdadeiro. Somente a salvação faz isso, e Lucas está dizendo: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, do sol para cá, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que venhamos ser salvos. Não adianta. Eu tenho respeito a todos os santos e pais da igreja. No meio evangélico há uma questão louca, boba, entre Armínio e Calvino. Armínio e Calvino não é páreo para Jesus. Na teologia católica há uma discussão boba, dizendo que a salvação tem que ser por Maria, por Pedro e José. Com muito respeito à mãe do meu Senhor, com muito respeito ao apóstolo Pedro, com muito respeito ao meu irmão José, os três não são páreo para Jesus. Amamos, respeitamos, mas cada coisa no seu devido lugar. Maria não morreu e ressuscitou. Pedro não morreu e ressuscitou. José não morreu e ressuscitou. Mas Jesus, você sabe que ele está vivo em espírito e em verdade hoje no meio da igreja, porque ele ressuscitou e está à direita de Deus. Glorificado seja o Senhor. Paulo está dizendo isso. Como também não há no mundo espiritual, nem no mundo humano, um nome que se possa confiar, que se possa crer, que se possa relacionar, se adorar. Põe aí o que Paulo diz em Filipenses 2, 10 e 11. Veja que a palavra fecha as questões biológicas, fisiológicas, sociológicas, filosóficas e espiritual. Para que ao nome de Jesus se dobre
Dobrar o joelho é prostrar-se, é reconhecer, reverenciar. Prostre-se todo o joelho, não só na terra dos homens, que é para que não achemos que somos humilhados por uma tirania espiritual. É nos céus também, os anjos se prostram a ele. Não é só os homens, tanto nos céus como na terra. E para algum ignorante, imbecil, idiota que morreu dizendo: eu não aceito a ele, pois você vai ter que se dobrar aí embaixo, porque só ele tem o poder e a glória para restaurar toda a humanidade. Louvado seja o Senhor para sempre. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Gente, na Bíblia o conceito de mundo é a produção de contraponto. Na Bíblia o conceito de mundo é oposição, é rebeldia, é malignidade que se opõe ao caráter divino. É isso que o apóstolo São Paulo, em 1 João 2, 5 e 19, está a dizer. Observe o que diz o apóstolo João, 1 João 5 e 19. Veja o que diz. Sabemos que somos de Deus, primeiro povo, chamado, salvo, escolhido e eleito pelo Senhor. Agora tem uma advertência: o mundo inteiro jaz no maligno. Nós precisamos entender que a nossa esperança não está no mundo. Respeitamos todas as leis, Código Civil, Constituição, Código Penal, regimentos institucionais, respeitamos. Respeitamos os saberes médicos e científicos. Ontem eu chorei muito, à noite, ao receber imagens. Eu não vou passar porque é muito feio. Imagens de um câncer estourando em todo o corpo do pai da nossa irmã Elaine. Irmã Elaine está aí? Irmã Elaine é uma senhora que trabalha aqui no hospital em Fortaleza. Seu pai foi desenganado pela medicina. Eu recebi ontem as imagens, ela está há 1 ano sofrendo. Nós aqui fizemos várias orações nos dias de clamor. E quando ela me falou e mostrou as imagens, eu disse: ele não escapa. Os tumores estouravam em seu corpo, irmãos. Ficava assim de meio quilo, estourando em todo o corpo, feridas abertas. E a família não aguentava mais. Ela trabalha no hospital, foi para São Paulo tentar salvar o seu pai. E colocou a TV e a transmissão dos nossos cultos e das nossas orações lá dentro da enfermaria. E ela foi lá ficar com ele uns dias. E quando eu apareci dizendo que estava doente da diverticulite, ela conta que ele dizia: ô Jesus, sem ser evangélico, ô Jesus, cura o meu pastor. Ele não pode ficar doente. Ele morrendo, mas pedindo a Deus que me curasse. O médico chamou aí, contou que não havia mais possibilidades. A quimioterapia já não estava mais surtindo efeito. E ela disse que chegou em casa uma noite e sua mãe, angustiada, vendo aquela cena, porque até para ele viver estava muito doloroso, difícil. Irmãos, eu estou com as imagens, são terríveis. São terríveis. Ela disse que se ajoelhou e orou ao Senhor e disse: Senhor, me dá uma saída. Olha, eu vou falar algo aqui que eu tenho o testemunho aqui para mostrar. Eu não vou inventar um remédio. Eu vou apenas dizer como é que Deus faz as coisas. Deus usa as coisas para o nome dele ser manifesto. E ela disse que um mês atrasado, uma noite, a mãe desesperada, e foi para o quintal chorar. Os médicos já desenganaram totalmente. E a mãe dela ali conversando com o jardim, né, que ela mais ele tinha feito e tal, e encontrou um pé de... no jardim encontrou um pé de açafrão. Aí ela olhou para aquele... Pronto, está ali a filha dele, a irmã Elaine, vem descendo ali. E ela olhou para aquele açafrão e viu aquelas folhas secas e disse: minha filha, eu vou fazer um chá desse para o seu pai. Irmãos, é um negócio fora de série. E fez o chá.
e disse: não sei, eu senti de fazer isso. Dizia a mãe dela: não sei, minha filha, por quê? Mas me deu vontade de fazer. E pegou o chá e deu àquele homem. No outro dia, era para ir para o hospital para fazer a quimio, aplicar a quimioterapia. E quando chegou ali, o médico mandou entrar, assustou-se, chamou a mãe Lares, aqui ela, e disse: olha, eu não estou entendendo nada, mas os caroços estão desaparecendo. Estou morrendo de vontade de mostrar pelo menos uma foto a vocês, para vocês verem como o testemunho é grande. Eu posso mostrar? Meus irmãos, moral da história: o pai dela está vindo aqui dar o testemunho. Você tem aí fácil? Rápido. Você tem aí mais fácil? Peça aí rapidinho, que o meu está complicado. Irmãos, os caroços desapareceram, as feridas fecharam. A última médica, escuta isso, a última médica que tratou, ela já tinha voltado para Fortaleza, que ela é administrativa do hospital. A única médica que tratou chegou para a mãe dela, para a esposa dele, e disse: o que foi que aconteceu com o seu marido? E ela disse assim: olha, eu dei esse chá a ele, mas minha filha, lá com o pastor e a igreja dela, ora muito, disse que ele não ia morrer. E o que é que a sua filha é? Ela disse: minha filha é administrativa de hospital, mas ela é evangélica. Aí a médica disse: glória a Jesus. A médica era evangélica. Mostra aí. Mostrar só uma foto para vocês. Só uma foto. Isso no pescoço. Isso é só um caroço. Isso é só um caroço. Tá? Você está com medo de quê, hein? O teu Deus não perde batalha para ninguém. Glorificado seja o Senhor para sempre. Aleluia. Glória. Aplaude mais forte ao Senhor. Aplaude mais forte ao Senhor. Você está com medo de quê, pelo amor de Deus? Esse mundo está no maligno. A palavra maligno significa produção de malignidade em todas as áreas. A maioria das nossas doenças, tudo bem que tem essa questão hereditária, genética, mas a maioria das doenças é o inimigo tirando a nossa paz. O Senhor quer que a sua igreja se levante com autoridade, com poder. Eu não sei nem dizer o que está acontecendo neste momento que eu estou dando esse testemunho. Quem está sendo curado aí? Porque o anjo do Senhor com certeza está sobrevoando nesse lugar. Glorificado seja o Senhor para sempre. É por essa razão que Paulo recebe do Senhor a revelação sobre tal questão e ensina à igreja algo extraordinário que está em Romanos 12:2. Romanos 12:2, que diz: eu peço encarecidamente, sejam oposição a este mundo. Não vos conformeis com a produção deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aqui que eu me derroto. É aqui que eu tenho vitória. É aqui que eu me desvio. Nós somos atacados na mente diuturnamente, o dia todo dia. Você é que decide, porque nós temos o poder da decisão. Você é que diz se quer ouvir o inimigo ou quer ouvir o Senhor. Paulo está aconselhando, dizendo que vale a pena observar que não é apenas a Bíblia que mostra o mal, que o mundo representa para a espiritualidade. Mas nós que usamos a palavra de Deus precisamos com autoridade refutar tudo aquilo que vem nos oprimir. O pastor Davi pregou de manhã
peguei alguns relances do culto, mas eu vi o momento em que ele falou da mãe com a criança. Está normal, irmãos. Minha irmã era dona de uma creche, a Jarina mais nova, e foi um sufoco com a criança de 2 anos, se demoniando. 2 anos. E a mãe não sabia o que fazer, pediu socorro a Jarina, minha irmã. Ela deixa comigo. E o menino, de repente, dentro da sala de aula, batendo em todo mundo, 2 anos, irmãos. A Jarina se sentiu, solta ele. Quando soltou, ele correu para o celular. Quando ela foi para o celular, o menino estava assistindo Netflix. Um filmezinho de violência, mandando matar a mãe, mandando matar o pai, mandando matar o amiguinho, mandando matar a amiguinha. O inimigo entrou na igreja, irmãos, através da nossa casa. Vocês não querem saber a dor de cabeça que as tias têm aqui para educar os filhos de vocês. Violentos, mordendo um ao outro. O pai viu como eu estava. No dia que eu bebi, comecei a beber de novo. Ele viu como eu estava. E a gente gasta dinheiro, eu estou gastando agora 60 mil reais com mais 2 salas para os filhos de vocês, para tentar reeducá-los, porque em casa eles não têm educação. Eu comecei a beber de manhã, puxando lá para outro dia, que foi ontem. E você fica chateado comigo quando eu falo isso, mas você vai ter que aguentar, vai ter que ouvir. Mas eu fui e bebi de novo. Só que eu bebi com uma pessoa. Eu estou cheio dessa igreja, desse evangelho que de receba. Aqui não é o luva de pedreiro. Aqui é o Espírito Santo, aqui é a espada e não luva. Eu caí na rua. Glorificado seja o Senhor para sempre. Dá um brado de glória aí, glorifica o Senhor. Tá vendo que as palmas foram poucas? Cheio de massa, ó. Cai na rua. A corrupção que está no mundo está ensinando a nós pais sermos femininos e as mães serem masculinos. A corrupção que está no mundo está ensinando a mãe a tirar a autoridade do pai na frente do filho. Mano, é todo. Fala assim com meu filho não, bichinho. Fale não. O menino já cresce sabendo que o pai é um banana. Você não sabe o mal que você está fazendo ao seu filho. Você está criando um filho sem norma, sem lei, sem pai. E vice-versa. Quando a mãe está repreendendo, é para o pai ficar calado. Nós estamos perdidos. A igreja está precisando ser salva. Os evangélicos estão precisando ser salvos. Você sabe, eu tenho deixado de realizar casamento que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E tem uma coisa, uma nova cultura, a imprensa anunciou ontem aqui em Fortaleza, uma nova cultura já está sendo imposta. Qual? Pai e mãe não é para aparecer no casamento. É a nova cultura. A nova cultura, o pai não é para entregar a filha no altar, não é nem para fazer parte, que é para vir os amigos da faculdade, da droga. Porque segundo essa cultura, essa história do pai levar a filha e a mãe levar o noivo, é uma cultura paternalista, patriarcal, e não dá autonomia à mulher. Sem falar que antigamente era tão sagrado que a gente pedia a alguém trazer as alianças, trazer dentro de uma Bíblia. Agora quem vê é o cachorro, é o gato, daqui a pouco é o leão, é a girafa. Nós estamos perdidos. Por favor, quero passar uma ordem hoje na igreja. Não me chame para realizar casamento se tiver essas frescuras. Vou não. A Bíblia não muda. O céu não muda. A espiritualidade não muda. Agora, do alto dos meus 63 anos, eu já vou assistindo 3 culturas. Eu já vou assistindo 3 culturas aqui no Brasil. Geralmente, a cada governo, a cada ideologia se muda uma cultura. Os governos são passageiros. Os impérios são passageiros. Os homens são passageiros. As dinastias são passageiras. O Senhor não passa, não.
Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor dos exércitos. Glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Presta atenção aqui. Interessante que não é só a Bíblia que reconhece que o mundo é mau. O grande Albert Einstein disse que o mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam o mal e deixam o mal acontecer. A igreja não pode ficar omissa. A igreja não pode ficar inerte. Freud, o pai da psicanálise, diz que a humanidade busca a felicidade, porém no mundo só encontra a frustração. Daí a condição humana ser de desamparo. Desamparo para eles, para nós não. Cristo é a nossa segurança. Nós não estamos desamparados, atribulados porque estamos desempregados, estamos endividados, aí uma coisa, mas desamparados. Se teu pai e tua mãe te desamparar, diz o Senhor, eu te acolherei, louvado seja o Senhor para sempre. Entenda esta verdade. Freud ainda continua dizendo que somos feitos de carne, mas que nesse mundo temos que viver como se fosse de ferro. É verdade. O grande erudito Adam Smith diz que o mundo produz homens com tal ambição que procuram colher o que nunca plantaram. Nós estamos vivendo esse mundo que é o mundo do esterismo, da visibilidade. A psicanálise diz que a existência humana na Terra simplesmente é traumática. Daí os homens viverem em desamparo. Eu sei que é traumático, mas o Senhor veio para emendar esse negócio quebrado. Ele veio para restaurar. Estava aqui agora há pouco olhando para o Romário. Sempre você, Romário. Ele ligou para mim antes de ontem. Meu paizinho, diga, Romário, eu quero ir na comitiva do presidente. E o que é que eu tenho a ver com isso, Romário? Mas o senhor pode conseguir. Vai te aquietar, Romário. Não, pastor, ele me conhece, eu vivo na casa dele lá, mas aqui vai estar muito cheio. Ô, pastor, consegue, pastor? Cadê o meu? Eu digo, esses meus filhos me dão trabalho demais. Aí lá vai eu ligar, irmão, vocês acreditam que eu tinha que fazer isso? Aí me responderam, não, o carro que vai com polícia federal, não sei o que mais, só quem foi inscrito para ir. Ou escreve ele aí. Mas eu disse brincando, irmão. E noite o Romário me mandou uma foto ao lado do presidente na carteira. Eu quero falar uma coisa pra Por trás de você. policiais federais. Olha eu aqui, Olha aqui, pastor. eu comendo. Se o presidente da República é Biatu, por que eu não posso querer Biatu também? Irmão, Jesus não olha para o nosso passado, Ele olha para o nosso futuro. Ele não interessa o que você fez, nem quem você era. Interessa daqui para frente o que você vai ser, quem você vai ser. Glorifica o Senhor, porque todos nós tínhamos um passado negro. O Senhor restaurou, o Senhor transformou a escarlate como agora a branca lã. Glorifica, 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 glorifica o Senhor. Para a ciência, o ser humano precisa para viver, precisa de ar, precisa de água, precisa de comida e precisa de luz. Olha que besteira. Como coisa que isso é coisa do outro mundo. Meus irmãos, vocês sabiam que o sol foi feito por Deus com a finalidade de nos fornecer energia e luz? Vocês sabiam que a lua tem a finalidade de adequar o clima para que a gente não morra? Organizar o clima e a temperatura dos oceanos. Júpiter tem a responsabilidade de proteger o nosso planeta dos asteroides e dos cometas. Tudo Deus fez com cautela, com carinho, pensando em mim e em você. Você sabia que Deus colocou no corpo humano 7 trilhões de nervos? E conhece todos eles. Aí agora você fica bestamente aí, com medo, não sei de quê. Vai te aquietar. Vai entregar o teu caminho ao Senhor, vai confiar nele. Ele sabe de todas as coisas. Vocês sabiam que se Deus tirasse por 5 segundos, 5 segundos, o oxigênio da Terra, do planeta, todos os edifícios de concretos do mundo viraria pó.
todos os seres viventes seriam mortos queimados pelo calor do sol. 5 segundos. Uma catástrofe aconteceria dentro desse planeta. Ele está lá para queimar, jogar seus raios solares na fauna, na flora. A lua está lá para clarear, para incentivar os namorados e os casais que não estão fazendo mais nada. Olha para a lua. Não dá para olhar mais não. Já foi. Mas ela está lá, Deus fez para isso, né? Conhece todas as coisas. Agora você vai ter medo de quem? Gente, para pensar. Quando nos afastamos do mundo que usufruímos o melhor de Deus em nossa vida. E para a gente concluir essa reflexão, entenda que Deus é o meu e o teu refúgio. Põe aí o Salmo 62, versículos 6 e 8. Salmo 62, versículos 6 e 8. Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Versículo 7. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Versículo 8. Confiai nele, ó Canaã, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração, porque ele é o nosso refúgio. Esse culto de hoje é para você sair daqui como bezerro no cevadouro. Você sabe o que é um bezerro no cevadouro? Como diz o profeta Isaías: barriga cheia e com alegria pulando, saltando o cerco. Esse culto de hoje é para você dizer para o diabo: nunca mais você vai me oprimir. Descobri que você é um derrotado e eu sou vitorioso em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Glorifica o Senhor nessa noite. Entenda isso. Em segundo lugar, Ele nos conhece pelo nome. Ele falou isso para Israel, está em Isaías 43 e 1. Coloca aí para a igreja ver. Isaías 43 e 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Às vezes eu mando áudio para os irmãos da igreja virtual, e eles me mandam, retornam com áudio em pranto, chorando. Meu Deus, escuta isso. Já passei alguns aqui para vocês. O pastor chamou o meu nome. Olha que emoção, porque a autoridade espiritual eclesiástica lembrou do nome e chamou. Pastor, hoje não, que eu estou velho já e não consigo mais decorar muito. Antigamente eu decorava CPFs, número de telefones, era coisa RGs. Agora minha atividade de pastor, administrador, minha brincadeira. Mas veja, eu me encontro com pessoas, meu irmão, como é que você lembra do meu nome? Olha, chega, me arrepiei, o senhor mencionou meu nome. Irmão, um pobre mortal, feio, pobre, coitado como eu. Imagina o Senhor. Tu imagina o Senhor. A missionária Maria, que cuida lá de casa, Maria, fica de pé. Missionária Maria. O pai dela era um grande obreiro. E ela me contou esses dias que o pai dela saiu um domingo para a feira. Fazia a feira, mora ali no Rio Grande do Norte, o pai dela, Natal. E saiu para a feira, no meio do caminho, 2 anos seguiu ele. Isso é para crente. E disse o nome dele, fulano. Nessa mesma data, daqui a 1 ano, a gente volta. Ele foi para a feira, fez as compras, voltou para casa, reuniu a família, foi com o pastor, abriu a casa e disse: no dia tal, do próximo ano, eu vou para o céu. O processo, 2 anos de mulher, me chamaram pelo nome. Só um passo para vocês, viu? Um dia marcado. Ele foi para a casa do pastor. Não tinha tudo. Estava na casa do pastor, conversando com o pastor. Teve um ataque fulminante. Não, gatinho, não deixa na boca do vovô. E o Senhor Ele deixou na sua levou. boca. Obrigado, Maria. Ele deixou que o Senhor sabe o teu nome, tá? Não brinque não, que o Senhor sabe o teu nome. Meu pai, que já está no céu, relatou que quando saía de casa para trabalhar, ele saía 3 horas da manhã. Nós morávamos ali no final da linha da Bela Vista, bairro Bela Vista. Rua Carroçava.
Então,